nós vamos falar sobre o bioflux. É exatamente acerca da qualidade da água do bioflux. Como nós vimos aí, existem questões fundamentais para que o bioflux funcione de forma correta. Em uma das aulas anteriores, eu falei acerca da qualidade da água no sistema extensivo. Falei também sobre o sistema semi-intensivo e também no sistema intensivo. Cada um aqui tem um diferencial que foi exatamente a questão de evolução de um tipo de cultivo para o outro. No sistema extensivo, nós falamos que a gente explora dentro do meio aquático os alimentos que nós chamamos de alimento natural. Ou seja, você põe a água e o tempo vai formar a biologia da água, a biologia microbiana. Já no sistema extensivo, o peixe depende 100% do alimento natural para ele poder sobreviver. É igual se cria um peixe na natureza. Pega o peixe, coloca ali o peixe numa lagoa e deixa, como se diz, a vida cuidar dele. A própria natureza vai providenciar o alimento natural, que é através da formação dos fitoplânctons, dos zooplânctons. Já no sistema semi-intensivo, nós temos, além do alimento natural, nós temos aqui a adição de ração, que é aquele sistema onde você faz da mesma forma que o extensivo. O peixe, além de ter o alimento natural, ele também vai ter um reforço através de ração para poder acelerar não só o seu crescimento, mas também aí a sua engorda. Então, o objetivo do semi-intensivo é isso, é explorar o meio natural, ou seja, o alimento natural, mais adição de ração. Já o sistema intensivo, olha só, ele vai pegar não só o do extensivo, que é o alimento natural, vai também utilizar parte do semi-intensivo, que é a ração. Agora, é necessário um acréscimo de quê? Aeração. Por que é necessário uma aeração? Porque o que muda de um sistema para o outro é a densidade. Olha só. Porque o peixe, para ele crescer, para ele se desenvolver a contento e engordar, ele precisa desse conjunto de alimentos. Agora, se você coloca uma quantidade de peixes maior do que o sistema extensivo suporta, o que vai acontecer? Os peixes não vão ter o desenvolvimento adequado, vai virar aquelas tilapinhas miúdas que nós chamamos no Rio até de beré, né? Ou muitos falam, isso é tilápia do Rio. Tem problema de consanguinidade? Tem, questão genética, irmão cruzando com irmão, e a genética só vai piorando? Tem, mas também vai existir o quê? A falta de alimento necessário para que ele possa ter um desenvolvimento correto, para que ele tenha uma engorda satisfatória. Então, a densidade é o que muda e o que levou à mudança dos hábitos, né, de manejo de um sistema para o outro. No sistema intensivo, já aumenta bem, porque o objetivo aqui
é uma criação comercial. Gente, criação comercial ela é diferente dos outros tipos de manejo, tá? Por que isso? Porque o peixe tem que ter data para entrar dentro do tanque e tem data para a despesca final. Porque representa custo. Água, para se ter um alimento natural suficiente para a engorda de uma boa quantidade de peixes, ela precisa ser fertilizada, tem que ter um controle dos parâmetros, enfim, tem que ter alguns cuidados especiais com a água. Aí nós temos também a ração. Ela é a chamar como vilão da piscicultura. Por que isso? Por causa do custo. Estima-se que 70% do custo de produção é em relação à ração. O custo para controle de água no sistema intensivo é alto? É também, mas a ração é o carro-chefe. E a aeração também representa custo, tá? E a aeração hoje representa em torno de 9 a 10% do custo de produção durante um ciclo, que é 6 meses. Por isso que o peixe tem que ter uma data para entrar e uma data para sair, ou seja, a parte final, a despesca final. Porque passou disso, aqui nós temos aqui custo de produção, que é controle de qualidade de água, ração, aeração. E você tem a sua parte de lucratividade, que é o seu lucro aqui. Agora, somando os dois, vai dar a renda bruta, ou a arrecadação bruta. Agora, isso aqui é um cultivo comercial, 6 meses. Então, esse custo está aqui dentro. Então, ele vai sobrar essa parte aqui. Que aqui você já tirou o manejo, né? Já tirou todas as despesas. Então, quando você ultrapassa o limite de 6, no máximo 7 meses, você já começa a aumentar muito o seu custo de produção, principalmente com o consumo de ração, que essa fase é a fase onde o peixe consome mais ração, que é do 4º, 5º e 6º mês. Você entende? Então, o seu custo, ele tem que estar limitado a 6 meses só de cultivo. Porque cada mês que o peixe fica dentro do seu tanque, após o período do ciclo, que é de 6 meses no caso aí da tilápia, você está subtraindo aqui do seu lucro. É 1 mês aqui, é 2 meses, e nisso você vai reduzir bastante a sua margem de lucro. Tá ok? Então, é necessário que você tenha plena consciência de que você precisa ter um período de ciclo para a criação comercial. E a qualidade da água envolve 100%. Quando eu digo qualidade da água, gente, eu estou dizendo sobre o alimento natural ou a biologia microbiana, né? Eu estou falando sobre a ração, estou falando sobre a aeração e manejos, tá bom? Então, aqui nós vimos aqui a necessidade de ter início, meio e fim em qualquer um dos ciclos. O que aumenta, o que diferencia um do outro para agregar a ração, a aeração e também até a própria biologia microbiana é exatamente a diferença de um sistema para o outro. Agora, no sistema de bioflocos, nós temos uma água muito especial. Por quê? Vamos se lembrar de um tanque escavado, tá?
Então, tanque escavado. E aqui nós fazemos o cultivo do nosso peixe, ok? E aqui nós temos, paralelo, um tanque elevado ou um tanque com revestimento, onde nós montamos aqui o sistema de aeração para bioflocos, que é de baixo para cima, né? O sistema de oxigenação. E nós temos aqui, no tanque escavado, gente, nós temos uma biologia aí da água, tá certo? Toda água tem a sua biologia. Aqui dentro desse meio, nós temos o zooplâncton e os fitoplâncton, tá? E nós temos aqui bactérias. Nós temos tanto bactérias aeróbicas e anaeróbicas. Tá? Nós temos exatamente os dois tipos de bactérias dentro dessa mesma água aqui. Aqui vamos dizer que é um sistema extensivo, tá? E aqui bioflocos. Então nós temos esse conjunto dentro desse meio aquático. Mas nós temos bactérias aeróbicas e anaeróbicas? Temos. É elas que fazem o processo natural de pegar amônia, converter em nitrito, nitrito em nitrato. É elas que trabalham, isso são as aeróbicas. As anaeróbicas são aquelas que vão trabalhar no fundo do tanque com o objetivo de eliminar o quê? A matéria orgânica. Então, elas funcionam como filtros naturais. Agora, qual é a diferença dessa biologia para a biologia do bioflocos? Vamos fazer uma comparação. No sistema de bioflocos, a formação do zooplâncton, existe ali os micro-organismos vivos que vão formar dentro do sistema. Existe o fitoplâncton, existe, nós temos as nossas algas que vão formar dentro do nosso sistema. Existem bactérias aeróbicas, as que convertem amônio, nitrito, nitrito, nitrato? Existem. Existem as bactérias anaeróbicas? Existem. Esse sistema aqui tem os bentos, né, que a gente fala muito, eu gosto muito de falar sobre eles, né, sobre os zooplâncton, porque é fundamental eles dentro do sistema, né, que eles trabalham no fundo aqui. Quem esvaziou o tanque já viu aquele monte de bentos no fundo, parece umas cobrinhas, umas larvinhas vermelhas, né, umas minhoquinhas bem pequenininhas, miúdas, bem fininha, vermelha, elas estão ali no meio da matéria orgânica, elas estão degradando a matéria orgânica, acabando com elas, porque elas se alimentam disso. Então nós temos aqui os bêntos também. Sistema de bioflocos? Tem sistema que você, ao esvaziar ele, você vai ver os bêntos ali. Então, gente, esse sistema, essa biologia, existe dentro do sistema de bioflocos. Igual essa biologia que tem nos outros sistemas. Agora, qual é a diferença então? É porque no sistema de bioflocos existe uma concentração maior de bactérias. Você está entendendo? Porque ela é o nosso carro-chefe.
ela é o carro forte da história. Ela é a parte mais importante do sistema. Então, a tecnologia do Bioflux foi isso. É pegar aqui o que há de mais importante na biologia e trazer para cá. Tá entendendo? Então, o sistema, o que diferencia é a quantidade de bactérias, que é o nosso alvo. São as bactérias aeróbicas, que é o nosso carro forte aqui, ou carro-chefe, né? Eu digo forte devido à eficiência do trabalho dessas bactérias. É notável, tá? Então, gente, o sistema de Bioflux, nós acrescentamos essas bactérias em quantidade bem superior a qualquer outro tipo de sistema. Então nós vamos ver aqui que além dessa formação aqui das bactérias, tá? Que é o carro forte aqui, nós vamos ver outra coisinha acerca do Bioflux aqui que é importante. Como o nosso maior problema dentro de um cultivo é exatamente os nitrogenados, nós precisamos de uma quantidade maior de bactérias para fazer aí a conversão da amônia para nitrito, nitrito para nitrato, para não prejudicar o desenvolvimento dos peixes. Então, quando você tem uma quantidade razoável, você vai ter uma densidade também proporcional. Por quê? Você não vai ultrapassar o limite dessa densidade, porque você sabe que vai ter um excesso de amônia, um excesso de nitrito, por causa também dos sólidos, por causa da matéria orgânica. Porque quanto mais peixe, mais ração você vai ter que colocar para tratar dos seus peixes. E a ração, ela é uma fertilização da água, porque ela que vai também ao excesso da ração, de ração dentro de um tanque, que vai fazer a amônia subir. A amônia subindo, depois nós temos aí o nitrito. Nós vamos falar algo muito importante na aula sobre amônia e nitrito, tá? Então, nós precisamos de uma quantidade maior para que a gente consiga, então, aumentar, tá? Para que a gente consiga aumentar a densidade. E como que nós vamos fazer isso? É exatamente com uma quantidade maior de bactérias aeróbicas dentro do sistema, que vai trabalhar na amônia e no nitrito e ter um controle de arraçoamento, que é o tratamento com ração, tá? De forma correta, para que não tenha excesso no tanque e também não tenha falta. Tem que ser controlado. Aí você vai ter um controle do seu sistema, evitando a amônia e nitrito, que é o problema do sistema fechado, gente. Amônia e nitrito em sistema fechado é pior do que qualquer outra coisa que você possa pensar em matéria de problemas dentro de um cultivo. Todos os outros demais são contornáveis com mais facilidade. Amônia e nitrito, a vigilância tem que ser diariamente. Não existe controle de parâmetros de bioflocos esporádicos. Ou seja, daqui a 3 dias, uma semana, 15 dias, de mês em mês. Gente, não existe isso. Porque dentro de um sistema, de manhã você pode encontrar de uma forma positiva e no final da tarde, bum, o seu sistema explodiu, você está com índice alto de amônia e nitrito e se não tomar providência, de manhã você já nem tem mais cultivo. Então, a vigilância o monitoramento
ele é diário. Veja bem, monitoramento é diário. O que pode ser feito esporadicamente? Os ajustes do sistema de bioflux. Ou seja, você mediu ali a sua alcalinidade, você está acostumado a manter entre 140 e 160, ela desceu aí para 100, por exemplo. Aí você fez a correção, daqui a 3 dias você mediu, já está lá 160, aí ficou uma semana, está 140. Então você pode mexer só quando ela estiver já entre 120 abaixo. Aí você já começa a corrigir. Nós temos aí a dureza. A dureza, muita gente não vê a dureza como um parâmetro importante. Gente, ela tem que estar equilibrada, tá? Com a alcalinidade. É 120 de alcalinidade no sistema de bioflux, então vai ser 120. Mas a gente não consegue, joga próximo. 100, 110, 130, mas tem que estar bem, os dois parâmetros têm que andar paralelo, para que eles façam o efeito tampão, que nós vamos ver pela frente aí sobre os parâmetros, tá? Então, gente, a densidade, ela pode ser mais quando você tem um sistema de bioflux rodando maior, porque ele foi feito, a tecnologia dele é para isso, para aumentar a densidade, para aumentar a densidade do cultivo dentro do mesmo espaço. Então, aqui, nesse sistema, você cria aí 2 peixes, tem sistema que você cria 10, tem sistema que você cria 30, 35 peixes. No sistema de bioflux, tem aí de 50 até 120 peixes por metro cúbico. Está vendo como é que muda? É 3 vezes mais do que os outros sistemas convencionais. Consequentemente, nós vamos ter também uma densidade maior, vamos ter que ter um controle maior também dos parâmetros da água, nós vamos ter uma densidade maior, então nós vamos ter um consumo maior de ração. Com isso, nós vamos aumentar também o nível de matéria orgânica. Então, você aumentou a quantidade de peixe, não tem como ser diferente. Então, todos os dias você precisa monitorar. Imagina 1000 peixes comendo ração. Olha, é estimado que durante 6 meses, 1000 tilápias comam em torno de 55 sacos de ração, tá? Vai produzir em torno de 1 tonelada e 200 de carne de peixe. Então, vai ser consumido aí, nessa faixa aí, em torno de 55 sacos. Vai dar 1 tonelada, 300 e alguma coisa mais ou menos de ração. Nós vamos ver isso aí no racionamento mais detalhado. Agora, eu joguei 1 tonelada de ração, um exemplo. Joguei 1 tonelada de ração. Você acha que você vai ter lá 10% só de resíduo, de sólidos? Ou você vai ficar surpreso, porque mais de 35% vai virar sólido. Ou seja, um exemplo básico, tá? Dá mais que isso, mas básico. A cada 1 tonelada de ração dada, você vai ter 350 quilos de sólidos dentro do seu tanque. Imagina você pegar um tanque de peixe e colocar ali 350 quilos, vamos colocar, de resíduo, de sólido. Vamos falar terra, areia, só para você ter uma noção. Pegar 350 quilos e colocar dentro de um tanque. Olha só a quantidade de sólidos. Isso para 1000 peixes. Imagina aí para 10 toneladas, 20 toneladas. É muita raça de sólidos. Por isso que nós vamos também aprender sobre a filtragem. Tá bom? Agora eu vou falar aqui sobre a formação do bioflux, ou seja, a fórmula dele e como que nós podemos proceder.
Aqui, como vocês podem ver, é uma fórmula para o sistema de bioflocos tradicional, tá? Que é o mais utilizado, mais simples de fazer a maturação. E essa fórmula é para cada metro cúbico, ou seja, para cada 1000 litros de água. E também essa fórmula é específica para peixe como a tilápia, tá bom? E camarão vanamei. Ok? Lógico que cada espécie tem uma diferençazinha aqui que nós vamos ver pela frente aqui. Cada espécie de peixe aí, tá bom? Olha, o sistema de bioflocos, você primeiro tem que definir, antes de mexer com a fórmula, com a água que você vai utilizar. Se for água de cloro, você deve deixar a água em circulação, ou seja, com oxigenação ligada aí, tá bom? Pelo menos aí uns 3 dias aí, a 5 dias, não passe de 5 dias, tá bom? Para que seja eliminado completamente aí o cloro. 3 dias já é suficiente, mas se você já começar a encher e já ligar a oxigenação já para ir eliminando, então você vai demorar aí, em caso aí de uns 3 a 5 dias aí, né, para eliminar todo aí o cloro do seu sistema, tá? Para sistema de tilápia, gente, você pode estar pegando a água, fazendo o tratamento, você pode pegar água de rio, desde que seja uma água de boa qualidade, poço artesiano, desde que seja uma água de boa qualidade, né? Agora, para isso, você saber a qualidade da água, se for uma água que você desconhece, o ideal é que você mande fazer uma análise da água, especificando que é para cultivo de peixe, explica o sistema de cultivo, alcalinidade, salinidade e a espécie de peixe que você vai cultivar. Para o camarão vanamei, é obrigatório para fazer o bioflocos, para a criação de camarão vanamei. A primeira coisa que você deve fazer é um balanço iônico da água. Aqui, ó, é qualidade. Aqui é o balanço iônico, que é para corrigir a deficiência da água. Só depois que você fizer o balanço iônico, é que você então vai montar o sistema de bioflocos. Fazer essa maturação aqui, ó. Isso aqui vai ser feito exatamente a maturação. É o conjunto disso na água, dentro de um prazo, que vai ser a maturação. Então, para peixe, você manda fazer uma análise da qualidade da água. Para camarão vanamei, faça o balanço iônico para saber a deficiência da água. Aí você vai corrigir conforme a determinação do laboratório e depois você vai montar essa fórmula no seu tanque, já com a água corrigida. Aí você vai montar o seu bioflocos, tá? Gente, para camarão vanamei, não tem como fazer um cultivo se você não seguir essa regra. Olha o que eu estou avisando, tá? A primeira coisa da fórmula, feito já a análise, ou feito o balanço iônico, já feitas as correções necessárias, que nós temos que fazer é a adubação química, tá? Adubação química, gente, você vai utilizar ureia, 3 gramas para cada 1000 litros de água, tá vendo? Não é muito pouco. O superfosfato pode ser simples ou triplo. Você vai usar 0,15 gramas de superfosfato. Gente, ó, não dá nem 1 grama, olha para você ter ideia. É muito pouco.
Isso para 1.000 litros. Se você vai usar para 10.000 litros, então, logicamente, já vai mudar aqui, né? Aí, você vai colocar 150 gramas de açúcar. Você pode usar o açúcar comum, esse açúcar cristal. Agora, o mais ideal é o melaço de cana. Você substitui essa quantidade aqui pelo melaço de cana, tá? Agora, observem, porque tem dois tipos de melaço no mercado. O natural, que é aquele extraído lá da cana de açúcar direto, e o que é industrializado. Esse que é industrializado, ele não serve para o sistema de bioflux, gente. Ele é fraco, não funciona. O que funciona é exatamente o melaço de cana natural, tá ok? Aí você vai usar 150 gramas para cada 1.000 litros de água. A ração, 300 gramas de ração. Qual ração é essa? Ração em pó, gente. Ó, acima de 40%, qualquer uma serve. Aí eu posso bater no liquidificador? Gente, não inventa moda não. Você vai comprar, olha aqui, se você tem um tanque de 10.000 litros, vai comprar 3 quilos. Então, compra, sai mais barato, você vai ter a questão é a nutrição que está ali, a proteína que está ali, entendeu? Então compra já uma ração pronta, compra o pó lá, 40, 50, 36, 40, 42, 45, 55%, mas que seja ração em pó, acima de 40% está valendo. Aí você vai colocar 300 gramas por cada 1.000 litros. Sal para tilápia e camarão vanamei é 3,3 kg para cada 1.000 litros. Essa aqui é a regra dele tradicional. Ah, tem ordem para colocar isso? Tem. Coloca um de cada vez. Coloca a ureia, depois coloca o superfosfato, o açúcar, a ração, coloca o sal, faz aquela vitamina. Não importa. Ah, eu posso colocar o sal primeiro? Pode. Eu posso colocar o açúcar primeiro? Pode. O importante é que não falte isso aqui dentro do seu sistema. E você vai ter que deixar fermentar durante aí os seus 40 dias mais ou menos, tá? E nós vamos fazer uma análise durante esse período. Como? Colocou hoje, daqui a 5 dias você vai medir os parâmetros. Aí mais um tempo, você espera mais 5 dias, torna a fazer a medição dos parâmetros. Depois que tiver já 20 dias, tá? Você já vai ter um resultado diferente dos anteriores. Aí a amônia está alta. O que nós vamos colocar? Ah, nós vamos ligar o sistema de filtragem? Não, está maturando. Essa fermentação é natural. Esse descontrole dos parâmetros é natural. Então nós vamos começar a corrigir os parâmetros. Aí nós vamos ver, a amônia está alta, nós vamos colocar açúcar, tá? Qual a quantidade? Nós vamos corrigir aí. Nós vamos ver pela frente aí um vídeo sobre essas correções aí. Ah, o nitrito está alto, então nós vamos corrigir o nitrito. Ah, eu estou com pH baixo, então nós vamos corrigir o pH. Mas primeiro nós temos que tratar a amônia e nitrito. Não se mexe em pH quando você tem uma explosão de amônia e nitrito. Não faça essa loucura. Porque se você elevar o seu pH, seu nitrito também vai disparar também. Nós vamos ver sobre isso aí quando tiver aula sobre os parâmetros. Então, aí você vai começar a corrigir a qualidade da sua água. Para que durante esse período de 10 dias, por exemplo, 10 dias você já pode começar a corrigir. Se você quiser esperar dar 20 dias, também não tem problema. Quando der 20 dias, você já pode começar a corrigir. O importante é que ela fique em torno de 30 a 40 dias. Gente, sem peixe ou camarão dentro. Porque se você vai ter uma explosão de amônia e nitrito. Isso vai afetar os seus peixes. Não faça maturação de bioflux com animais dentro do tanque. Só depois que tiver tudo certinho,
aí que você vai colocar os seus peixes e os seus camarões. Ou seja, após 40 dias, tá bom? E mesmo assim, você já pode controlar a partir do 10º dia ou do 20º dia os parâmetros. Porque aí você vai ter condição até de antecipar a maturação do seu sistema e acrescentar aí os seus animais, tá? Agora, qual é a diferença do sistema de bioflocos tradicional para peixe, no caso da tilápia, para as outras espécies de peixe? Sabe o que vai mudar? Somente isso aqui, ó, o sal. Porque cada peixe tem uma resistência a uma salinidade. Se você coloca 3,3 kg em 1.000 litros de água e coloca peixe de couro, você vai cegar o animal, vai trazer problema para ele, tá? Então você tem que saber a espécie que você vai fazer o cultivo e vai então colocar a quantidade de sal correta. Então, por exemplo, peixe redondo, o peixe redondo até 3 ppt de salinidade. Ah, nós temos aí peixe de couro, 1 ppt de salinidade. Você está entendendo? Cada um tem uma resistência ao sal, tá? Entenda que isso aqui ele vai ficar durante todo o período do cultivo. E se não tiver ajustado com a salinidade dele, você vai ter problemas dentro do seu sistema, vai atrapalhar o desenvolvimento e pode provocar até a mortalidade do seu cultivo. Então, antes de você mexer na salinidade para a espécie que você vai cultivar, primeiro estude qual é o limite de salinidade da espécie para você então colocar aí a quantidade de sal correta para você ter um bom cultivo. Agora, qual a diferença do sistema tradicional para um sistema mais acelerado? Questão aí de 10, 15 dias, o sistema já está pronto. Substitua açúcar pelo melaço e substitua a ração, tá, pelo farelo de arroz. Em algumas regiões é chamado de puim. Então você vai utilizar, ao invés da ração, que é um processo mais agressivo, você vai colocar o farelo de arroz, que é menos agressivo, tá, ao sistema. Ele não deixa dar os picos muito elevados de amônio e nitrito, tá bom? Então você vai conseguir fazer aí. E durante o período de correção, você utilize aí os probióticos, você pode usar os biorremediadores, tá bom? Você pode usar o acelerador durante esse período de maturação. Você pode pôr essa vitamina toda dentro, tá? Eu ainda gosto de acrescentar aí, para cada 1.000 litros, eu gosto de, quando vai colocar os peixes, tá? Um dia antes de colocar o peixe, por exemplo, os alevinos, eu gosto de colocar aí uma quantidade aí, por exemplo, a cada 1.000 litros eu ponho 50 gramas, ou seja, uma colher, 30 a 50 gramas de vitamina C, tá? Em pó. Aí você compra, coloca ali, aí daqui a pouco você já pode colocar os seus alevinos ali. É ótimo, tá? Ajuda muito para os alevinos. Mas durante o processo de maturação, não vai fazer muito efeito, tá legal? Porque ela vai se dissolver e o efeito vai se perder durante o período do cultivo. Ô, gente, então, tá aí a diferença. O processo tradicional e o processo mais acelerado, tá? Que é a utilização do farelo de arroz, e você pode acrescentar aí os seus probióticos, aceleradores, tudo isso na fase inicial. Depois, para controlar amônio e nitrito, aí você já tem que usar, no caso aí, você não vai usar um acelerador para acelerar, né? Você vai usar um biorremediador, você vai usar um probiótico, né? Quando já tiver os peixes, ou colocar os peixes. O biorremediador você pode usar durante a maturação? Pode.
durante o tratamento aqui? Pode. Por quê? Porque o objetivo do biorremediador é tratar a água. Então você pode utilizar esses produtos aí que não vai interferir, só vai melhorar, não vai interferir para piorar, só vai melhorar o seu sistema, tá bom? Então fica aí a aula de hoje e eu agradeço a sua participação e espero você na próxima aula que nós temos muito mais conteúdos pela frente.